Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Amaro, ou quase isso. E tô aqui passando dessa vez no começo do vídeo, meio que para dar um contexto geral sobre ele. Bom, na minha opinião, eu acho que há bastante gente no YouTube, já há bastante gente no YouTube, explicando e dando ajuda sobre relacionamento, seja amizade, namoro ou casamento. Conselhos, como se relacionar com alguém, como escolher a pessoa certa, etc. Porém, eu acho que essa discussão toda tá começando em um ponto mais avançado do que deveria, sabe? Eu não acho que essa discussão deva começar em como escolher alguém, como você deve tratar alguém, ou o que quer que seja, mas sim como amar alguém, sabe? Como você entender o que você sente, dar sentido a essa coisa que nós chamamos de amor. Tentar entender se é apenas uma atração ou algum tipo estranho, alguma forma estranha de ver o amor. Bom, e esse vídeo é sobre isso, sobre o amor, sobre 4 formas distintas de ver esse amor, pela perspectiva e visão de 4 pessoas completamente diferentes. Bom, dando outro início a essa discussão, eu acho que nós, seres humanos, homens, mulheres, passamos a vida inteira tentando colocar em palavras algo que não pode ser colocado em palavras, algo indescritível. E de certo modo é o que eu estou tentando fazer aqui, mas nós tentamos dar nomes, criar categorias, escrever poemas e até mesmo fazer terapia para tentar entender esse sentimento dos infernos, essa força. O amor, uma palavra tão simples e pequena, mas com uma força, como eu já disse, tão estranha que é capaz de nos fazer erguer impérios e, na mesma medida, nos faz andar de um lado para o outro em aflição em um quarto durante uma madrugada por causa de uma mensagem visualizada e não respondida. E às vezes, quando respondida, é respondida por palavras simples, às vezes sem pretensão nenhuma, mas que podem ferir como nenhuma outra. Essas palavras simples que chegam a pegar tudo que foi, tudo que é e tudo que seria e joga simplesmente no lixo. E é aqui que eu pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo: como é possível que na mesma palavra abrigue coisas tão diferentes, tão estranhas? Há mais de 2000 anos, lá na Grécia, em um texto chamado O Banquete, que hoje em dia tem até livro, Platão tenta organizar meio que essa bagunça. A ideia dele era que o amor nascia da falta, da saudade de outra metade há muito perdida, e por conta disso o amor deveria transcender. Ali, ele tenta dissecar o amor em partes, mas, para ser mais exato, não em partes em si, mas em degraus, como uma escada para o divino. O amor nascia da falta, como eu já disse, do mito das metades, a ideia de que fomos partidos ao meio pelos deuses e passamos a eternidade sangrando de saudade de alguém que nem sequer lembramos o rosto. O amor físico, suado e febril, era só o primeiro degrau. Esse amor deveria amadurecer até alcançar esse último degrau que nos levaria ao divino, como eu já disse. O ideal inatingível, a perfeição. Mas, infelizmente, a vida real não é um banquete grego à luz de velas. Quando a perfeição de Platão desmorona, é na Áustria-Hungria que somos recebidos por Franz Kafka, que nos recebe no escuro, em um ambiente meio sujo, com baratas e insetos. Em suas cartas para Milena, Kafka fala do amor não como uma escada para o divino, mas como uma lâmina. É dito por ele: o amor é o fato de você ser para mim uma faca com a qual eu exploro a mim mesmo. Aqui o amor romântico é meio aterrorizante. E esse amor é basicamente você entregar uma arma carregada para outra pessoa e apontá-la para si mesmo e torcer por tudo que é mais sagrado, que essa outra pessoa não vá puxar o gatilho. Kafka nos lembra que o amor afetivo e romântico exige uma vulnerabilidade que beira o bom senso, que beira a lógica, sabe? Você rasga o próprio peito e entrega seus maiores medos na mão do outro, dizendo em alto e bom tom: olhe, aqui está a minha pior versão. Aqui estão os meus medos, os meus traumas. Olhe para eles. E após isso, após dizer tudo isso e mostrar todas essas coisas, todas essas partes de você, você espera não ser rejeitado, ou pior, não ser ridicularizado. Porém, mais uma vez, se é Kafka, se é Franz Kafka que traz o medo, o alemão Charles Bukowski traz a sujeira para sobreviver a isso. Porque para ele o amor não é um sofrimento lírico, não é apenas um sofrimento lírico. O amor é erótico. O amor nu e cru é um instinto de sobrevivência.
Às vezes, o amor é a coisa mais mundana e suja do universo, até mesmo as mais simples. É o afeto de duas pessoas quebradas, dividindo uma bebida barata em uma terça-feira à noite, porque o mundo lá fora, a sociedade lá fora, é completamente insuportável. E, mudando um pouco esse contexto, quem sabe ao invés de álcool, possa ser um açaí, uma sorveteria, ou um pastel em uma lanchonete, ou simplesmente dividindo uma conversa em um banco de praça. Bom, esse amor meio torto cheira a suor, a cigarro, a tudo que nós dizemos pra nós mesmos que não presta, que é meio ruim, sabe? Que é meio sujo. Mas é a única coisa que nos impede de enlouquecer de vez. E uma engrenagem, como eu já disse, de dor e sofrimento, que só quer nos destruir. Essa sociedade a qual vivemos. Agora, indo até a Rússia, até Fyodor Dostoiévski, pois ele é a última pessoa que dá o golpe final nesses nossos pontos de vista e nessas formas de amar que eu separei. Ele escreve em Os Irmãos Karamazov que o amor na prática é a coisa mais dura e terrível, se comparado ao amor dos sonhos. Com isso, Dostoiévski destrói o romantismo barato, pois amar a ideia de alguém é fácil. Amar um fragmento daquela pessoa que você imagina, que você cria na sua cabeça é muito fácil. O inferno é amar a completude, é amar a pessoa real. É amar o outro quando ele falha, quando o caráter não se mostra tão belo, quando o corpo adoece. É amar o seu amigo quando ele desaba, quando ele erra. Amar a sua esposa ou seu marido quando a juventude vai embora, quando o cheiro muda. E tentar olhar pelos mesmos olhos que insistem em olhar para você, sabe? Essas pessoas que estão ao seu lado, que muitas vezes, por mais que você não se considere tanta coisa, mas para essas pessoas você é uma parte daquele mundo, daquele universo que elas têm, sabe? E é então que o amor se mostra como uma ação. Depois de tudo isso, como uma ação difícil e exaustiva, e uma ação diária. Em suma, como é uma escolha diária, ela meio que é uma escolha diária daquela famosa frase que creio que todo capitão de barco ou pessoa que gosta do mar já ouviu. É uma escolha de não abandonar o barco quando ele começa a afundar. É a escolha impossível de não abandonar, em que todas essas filosofias encontram uma morada que à primeira vista não faz sentido, que é meio improvável. E é exatamente nessa encruzilhada de transcender, sangrar e sobreviver, de suportar o insuportável, que nós encontramos nessas visões o reflexo mais trágico do amor moderno. Pelo menos na minha opinião. Pois, como eu já havia dito, na minha opinião geral sobre essa discussão toda, não é sobre escolher, é sobre entender, ou tentar pelo menos. Tentar traduzir em palavras, ou expressar-se de alguma forma, seja escrita, falada, cantada, o que quer que seja, o que você sente para o outro. E o outro não apenas escolher qual pessoa fala melhor, qual pessoa tem características melhores, mas aqui faz com que o seu sentimento seja mais claro. Porque, ao meu ver, obviamente não é só o amor que sustenta uma relação. Há outras coisas como comunicação, sentido que ambas as pessoas naquela relação têm, mas sem o amor, nenhuma dessas coisas faz sentido. Se você não tiver o mínimo de amor pelo próximo, como combustível inicial, algo que vai inflamar todo o resto, nada, nada do resto vai importar, nada do resto vai funcionar, sabe? Você não vai conseguir ter uma comunicação, você não vai conseguir ter uma direção direita com aquela pessoa, seja um amigo, uma namorada ou uma esposa, ou um namorado no caso. E é isso, essa é a minha opinião toda sobre essa discussão. E eu espero que tenha ajudado você, tenha visto esse vídeo aleatoriamente no seu YouTube. Essa é só a minha opinião. Sinta-se à vontade para questionar, para apontar os defeitos dela. E se eu posso deixar alguma recomendação, há muitos outros sentimentos, há muitos outros tipos de ações nessa vida que nós mesmos conseguimos fazer, que nós mesmos conseguimos sentir, que são mais complexas e estranhas como o amor. Eu vou deixar aqui um vídeo sobre uma delas, uma que eu acho bem estranha de se pensar, no final do vídeo. Espero que assistam. E é isso.